Olá, meu nome é Jorge Grespan, eu sou professor de História na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Eu estou aqui para convidar vocês para lerem o meu livro, Marx, uma Introdução, que sai agora em abril pelo Clube do Livro da Boitempo. Esse Clube do Livro, não por acaso, tem o nome de Armas da Crítica, uma frase famosa, aludindo a uma frase famosa de Marx, em que Marx fala da arma da crítica e da crítica das armas. As armas da crítica têm diretamente a ver com o objetivo e com o objeto do meu livro, que é uma introdução a Marx, mas uma introdução voltada não só para um público que tem pouca familiaridade com a obra de Marx, mas também para um público que já tem alguma familiaridade, que já conhece razoavelmente a obra de Marx e que, no entanto, quer aprofundar alguns pontos específicos. O livro justamente tem 6 capítulos, e cada um desses capítulos é voltado para a discussão de um conceito específico, de um aspecto específico da obra. Então, o conceito de alienação, o conceito de ideologia, o conceito de revolução, o conceito de história, o próprio conceito de mercadoria, de valor, de capital. Todos esses conceitos, no entanto, e essa é a ideia central do livro, todos esses conceitos giram em torno da ideia de crítica, das armas da crítica. Crítica a quê? Crítica ao sistema capitalista. Marx, então, tem como eixo fundamental da obra dele, desde a juventude até o fim da vida, o objetivo de criticar o capitalismo e de elaborar essa crítica do capitalismo e fornecer com isso as bases para uma superação desse modo de produção. Um dos temas centrais, então, do texto é justamente expor como que o capitalismo, no seu funcionamento, ele é contraditório. E é por isso que Marx estuda o capitalismo do ponto de vista da dialética. Por isso que Marx propõe o método dialético como um método adequado para se descrever e entender o funcionamento complexo do sistema capitalista. Um dos elementos centrais, um dos sintomas centrais desta contradição, desse funcionamento esdrúxulo que o sistema tem, embora pareça o mais normal do mundo, é desigualdade social. A desigualdade social é algo que os críticos do marxismo afirmaram que estava em vias de desaparição lá pelo final do século XX. Por isso, o marxismo, desde então, começou a ser combatido por esses críticos como uma filosofia superada, porque eles imaginaram que o fenômeno que acontece em algumas sociedades muito industrializadas, a partir da Segunda Guerra Mundial, na Europa Ocidental e na América do Norte, que é o fenômeno da redução aparente da desigualdade social, iria se espalhar. No entanto, o que se viu a partir justamente do final do século XX, a partir dos anos 80 e 90 do século XX, foi a volta da desigualdade. Aquela desigualdade que tinha diminuído nesses países, não no mundo todo, mas nesses países, volta a aumentar. E esse processo de crescimento da desigualdade se acelera com a crise econômica de 2008 e mais ainda nos últimos anos. A desigualdade social da qual todo mundo fala em tempos de quarentena e de Covid-19 não começou com a pandemia. Ela é anterior à pandemia, ela vem crescendo desde o final do século XX. E ela, agora, simplesmente com a pandemia, se acelerou e se explicitou, se tornou algo inegável. Ninguém pode negar. E de onde vem essa desigualdade? Algumas pessoas dizem que ela tem a ver com problemas nacionais, problemas religiosos, problemas étnicos. E, de fato, a desigualdade pode assumir todas essas feições. No entanto, de acordo com Marx, a desigualdade tem como fundo a exploração da força de trabalho pelo capital. E é isso que constitui o capital. O capital é definido como o valor que se valoriza. E ele se valoriza como? Comprando força de trabalho e pagando para a força de trabalho um valor que, por mais justo que pareça, é, no entanto, inferior ao valor que ele, capital, obtém da força de trabalho. Não é um problema moral, não é um problema individual, não é algum lugar do mundo ou alguma empresa que paga menos, é um problema sistêmico.
O capitalismo, como sistema, ele tem que desenvolver esses mecanismos de exploração da força de trabalho, de obtenção de mais-valia, mais valor, de excedente econômico, para poder se recapitalizar e continuar crescendo. A contradição é que, ao mesmo tempo que o capitalismo faz isso, ele também exclui o trabalhador da propriedade dos meios de produção, né? E com isso tende a eliminar o trabalho dentro do processo de produção e substituir trabalhadores por máquinas. E aí ele convence, por outro lado, os trabalhadores desempregados a formarem as suas próprias pequenas empresas e tentarem sonhar com a ideia de que eles serão os empresários. Todo esse esquema ideológico, também eu explico no meu livro, tem a ver justamente com as formas de sobrevivência do capital. Essas formas que o capital desenvolve de modo contraditório para esconder a própria contradição. Então, a análise de Marx, ela desnuda esses núcleos, ela explica por que as desigualdades sociais não serão eliminadas dentro do sistema capitalista. Elas podem, em algum momento, em algum lugar do mundo, se atenuar, mas elas não serão eliminadas no mundo todo de modo sistêmico, porque senão o capital, enquanto tal, desaparece. Então, essas questões todas e essa dialética complicada do funcionamento do capital e da crise que está sempre embutida por trás desse funcionamento, essa dialética e esse funcionamento contraditório são os temas do meu texto. Por fim, o livro acaba justamente com o capítulo que fala da história e da revolução, dois conceitos muito solidários aqui dentro do pensamento de Marx. Quer dizer, não dá para pensar a história como sem pensar ao mesmo tempo o processo de superação constante dos modos de produção, né, e da superação do próprio capitalismo. E, portanto, o conceito de revolução, né, é um conceito central que vem como que servir aqui como coroamento de todo o raciocínio do Marx, de toda a crítica do Marx ao capitalismo. E o meu texto acaba justamente com esse conceito de revolução e, de certa maneira, retomando um dos pilares centrais da obra do Marx, que é a ideia da praxis. O texto acaba, portanto, retomando aquilo que o pensamento de Marx faz, um convite à praxis. Eu convido, então, vocês, todos e todas, a lerem o livro e serem convidados à crítica do capitalismo e à praxis superadora do capitalismo. Muito obrigado.